sistema carcerário. Ali no documentário da CPI do sistema carcerário, traz as unidades prisionais do Brasil inteiro que está em estado de calamidade. Está em estado de calamidade. E se a gente não tiver um órgão, pelo menos para ajudar esses presos, vai ficar terrível. Pior do que está, vai ficar terrível, né? Não adianta assistente social ser combativa, como Tânia é na unidade dela, como eu sou na Lemos, como companheira Esmeraldino Bandeira, não adianta, os enfrentamentos são constantes que a gente faz com os diretores. E não adianta a assistente social, não adianta o serviço social, não adianta a psicologia, nem que nos unirmos lá, nós, a equipe técnica, e não adianta. Se a gente não tiver um outro órgão que me faça esse papel, né? Hoje a gente tem, eu não sei se é de conhecimento de vocês, até o final de 2010, isso é não sei se é portaria, uma norma, não sei, da ministra Ellen Grace, que expediu para todos os juízes da vara de execuções que eles têm que instalar o Conselho da Comunidade. É uma normatização, tem que ser instalado o Conselho da Comunidade. E aí agora, hoje, eu entreguei ali na mão da coordenadora, subcoordenadora técnica da SEAP, já o juiz pedindo uma assistente social para Niterói. O Conselho de Comunidade do Rio está ativo, o Conselho, eu tive em Volta Redonda para uma palestra também sobre o Conselho da Comunidade, está ativo, estão em Volta Redonda, tomando conta lá da Casa de Custódia, tomando conta, quer dizer, não tem mais aquela visão assistencialista, tem sim de fiscalização. Já que o juiz da vara de execuções, que é papel dele, não vai, a promotoria não vai, a defensoria, um defensor para 1.800 presos, um defensor para 600, como é a Lemos, um defensor, quantos presos tem lá no manicômio? 156. Então, esse tá bom, esse defensorzinho que tá lá, ótimo. Mas é um defensor para do Hospital Itocarrilho e para Banco 2. Pronto, aí já atrapalhou tudo. É confuso isso, porque também não tem defensores para todas as unidades. E aí os defensores ficam assim. Quer dizer, então se a gente não tiver um órgão que fiscalize essa pena e que nos ajude, enquanto técnico, da área técnica, a própria fiscalização, porque eu acho que o meu papel ali ainda é esse também, da fiscalização da pena, de fazer o cumprimento de 1955 e fazer o cumprimento que está escrito ali, pelo menos o Conselho da Comunidade tem que ver se aquelas 5 assistências estão sendo cumpridas, não tem material, não tem assistência jurídica, não tem nem papel higiênico para preso. Não se tem nem papel higiênico, tem preso dormindo no chão, e aí você fica... Eu acho que o Conselho da Comunidade serve... É um órgão que serve. Agora, de que forma você trabalhar é combativo mesmo com o juiz da vara de execuções. O combate, o enfrentamento que nós vamos ter é constante. Mas aí você tem um número de... um assistente social, um sujeito representando a OAB, um sujeito representando a pastoral carcerária, que nos ajuda muito. Quer dizer, então são outros atores envolvidos no processo dessa fiscalização dessa pena. E aí eu sugiro a vocês que vejam, tá no YouTube, tá no coisa, CPI do sistema carcerário. Vocês vão ver coisas gritantes que está acontecendo no Brasil inteiro. Hoje, as nossas unidades prisionais do Rio de Janeiro ainda está um pouquinho melhor, de acordo com os outros do Brasil, está um pouquinho melhor, mas que a gente fica atento. Mas que a gente fica tomando conta. Então eu queria, assim, colocar um pouco das minhas inquietações em relação ao próprio Conselho da Comunidade, que eu acho que tem que ser um pouco mais atuante, né? Semana passada mesmo perguntei um preso lá da Lemos. Eu falei, quantas vezes você viu o Conselho da Comunidade? Ih, dona Nilfon, 2 vezes. Nesses 15 anos que eu estou preso, que as penas da Lemos é muito alta, 15 anos que eu estou preso, só vi 2 vezes. E aí, quem ajuda a gente é o serviço social, a psicologia, quer dizer, e aí volta o papel para a área técnica, que eu vejo que não é por aí. Eu queria só... Que eu acho difícil de ser resolvida é esse atrelamento à VEP. Você está entendendo? Porque hoje, se você conversar com o juiz titular, ele diz que o sistema penitenciário está uma maravilha. Né?
O juiz corregedor, que esteve lá no Heitor Carrilho há 3 semanas, ele disse que tem coisas está muito bem. Claro, se você olha para o Espírito Santo, por exemplo, você vai achar o Rio de Janeiro um hotel 5 estrelas. Porque o Espírito Santo é um negócio, uma vergonha nacional. Então, quer dizer, eu não sei qual é o patamar de comparação, percebe? Quer dizer, o que se entende por custodiar pessoas? Eu acho que a grande questão é esse atrelamento, porque a característica dos conselhos, como a Hilda falou, quer dizer, que surgem depois da Constituição de 88, é exatamente o controle social, tanto o controle de orçamento, de aplicação de orçamento, no caso de prisões, de como essa vida é conduzida, né? Da ociosidade dos presos, do papel higiênico, que são 200 rolos para uma cadeia enorme por mês ou por cada 2 meses. Quer dizer, como é que você gerencia isso, né? Então, eu acho que a questão é do atrelamento, quer dizer, do juiz não ter isenção suficiente, né? De estar separado da administração penitenciária e dizer o seguinte, não, isso aqui é de lei, isso tem que ser, o executivo tem que prover, o executivo tem que... Tanto você vê que hoje os assistentes sociais se engajarem numa luta salarial, ou numa luta de plano de cargos, ou uma luta pelo preso, nós temos um grupo grande de pessoas em situação precária, né? No sentido de serem pessoas que não têm um vínculo empregatício estável, feito o meu e feito o seu, né? Então a gente está vivendo tempos muito difíceis. Eu penso que tem que ter órgãos de fora e o ideal é que esses órgãos fossem vinculados a quem luta pela causa, ou seja, que sejam as pastorais carcerárias, os grupos de direitos humanos, mas as famílias. As famílias tinham que estar nessa luta, né? A gente tem, por exemplo, tem uma pessoa no Conselho da Comunidade atual que é familiar, mas não sei também como é que ela funciona junto ao secretário, né? Quer dizer, não é fazer uma política de boa vizinhança, sermos amigos e tal. É dizer o seguinte, isso aqui é uma instituição pública. Estamos custodiando pessoas, isso aqui é o Estado presente. Então, qual é a responsabilidade que temos com essas pessoas? As condições, né? Toda hora a gente toma isso como referência. Somos custodiadores de pessoas estranhas, né? Quer dizer, a casa é conduzida por funcionários públicos, por agentes públicos. Então, acho que essa questão é uma questão muito delicada, mas claro que tem que ter um conselho, que eles tenham esse nome, que tenha outro nome, um conselho de direitos, mas a função dele eu acho que tem que estar desatrelada. Agora, fazer a vara de execuções entender isso e mudar isso é um movimento muito maior, mudar a legislação, porque ele está cumprindo a lei. Quando ele se reporta a isso, ele está nitidamente cumprindo a lei, está dentro do aspecto legal. Quer dizer, o que talvez tivesse que haver é um movimento de desatrelar isso legalmente falando. Eu queria fazer uns comentários, a colega pediu a palavra, mas eu não sei se vai pelo mesmo caminho. Você quer então se colocar? Que aí eu... Não, a questão que a Nilvone traz da importância do Conselho, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa discussão de hoje pode servir até para confirmar a presença do CRES, dos assistentes sociais nesse espaço, né? Porque realmente é o único órgão da execução penal que tem membros da sociedade, fora do sistema, não é? Então ele tem que ser um espaço de mais liberdade de manifestações, né, críticas. Quando esse conselho foi extinto nessa crise com o juiz da VEP naquela ocasião, o que existia de demanda dos membros do conselho? Primeiro, era a questão de independência e autonomia em relação à vara e em relação à secretaria, não é? Ele não podia se subordinar ao juiz da vara de execuções penais, nem ao próprio secretário de administração penitenciária. Não é? Ele tinha que ter independência desses organismos, não é? Para poder
manifestar o que os membros do Conselho da Comunidade testemunhavam nas visitas feitas, não é? Com liberdade. Essa era uma questão forte. Eu tinha esperança, quer dizer, os membros do Conselho tinham esperança de poder fazer um movimento provocando mudança na legislação, na LEP, nessa direção. Não é? A que organismo o Conselho da Comunidade estaria vinculado, que esse organismo pudesse oferecer as condições de infraestrutura. Por exemplo, o Conselho de Saúde, municipais, estaduais e federal, funcionam junto à Secretaria da Política. A Secretaria oferece lá o espaço, não é? E a infraestrutura para o funcionamento, mas o Conselho tem autonomia de decisão, quer dizer, teoricamente tem autonomia, a legislação dá autonomia, né, de decisão, de manifestação. Mas o poder público oferece a infra para o funcionamento dele. Porque se não é um trabalho voluntário, as pessoas vão tirar recursos do próprio bolso para se deslocarem, e isso. Uma outra questão, eram 3 aspectos, né, que estavam em discussão naquele momento. O outro era superar o caráter assistencial do Conselho, manter a fiscalização, como você realçou aqui agora, é preciso fiscalizar o cumprimento do artigo da lei, né, que assegura os direitos dos presos, e avançar para o aspecto do controle social. É a sociedade controlando o funcionamento do sistema. E um terceiro aspecto era assim muito concreto, como que a presidência do Conselho deveria se dar, né? Nós defendimos que a presidência do Conselho deveria ser eleita e não necessariamente o juiz da VEP. A história inicial foi essa, né? O juiz da VEP, ele está no Conselho e ele preside o Conselho. E nós demandávamos um período de renovação da presidência do Conselho, né? Que membros da sociedade pudessem assumir a presidência pelo sistema eleitoral. Essas eram as 3 questões. Eu fico curiosa, Nilvone, de saber, a Tânia diz, o Conselho do Rio está ativo. Aonde ele está funcionando nesse momento? Quem preside? É o juiz da VEP? Como é que está a representação do CRES na comarca do Rio? Não há? Porque era bom a gente atualizar essas informações e a gente até, se não for no espaço como o de hoje, num outro momento, a gente fazer um debate, até com as companheiras técnicas do próprio sistema, da conveniência, né, da categoria assumir esse espaço com mais empenho, né? Porque é um trabalho que é muito próprio do serviço social, né? O trabalho do assistente social não é só a prestação direta do serviço, mas é estar presente nos espaços de luta, de defesa dos direitos, né? Então, estar no Conselho de Política, estar no Conselho de Direitos, estar no Conselho da Comunidade do Sistema Prisional é uma ação legítima do profissional assistente social, né? Então, acho que nós devíamos fazer uma discussão, né, para tirar uma posição assim, da importância que eu acho realmente, Nilvone, que cada vez se torna mais necessário, né, a presença de membros da sociedade visualizando o que se passa nesse sistema. A tendência é piorar muitas coisas, né? A sociedade está cada vez mais aviltante, né, mais desigual, mais tendendo a criminalizar a pobreza. Nesses meus tempos de agora, eu estou militando com o povo de rua, povo adulto de rua, população em situação de rua, que sofrem violências no cotidiano iguais, né, ou bastante semelhante dos que estão lá encarcerados. Então, a tendência da nossa sociedade agora é de desumanização, de limpeza, né? Retira aqueles, entre aspas, né, que incomodam, que enfeiam das nossas vistas. Põe lá no estabelecimento prisional